Sejam muito bem-vindos ao canal Estel Podcast. Senhoras e senhores, me chamo Túlio Frescura, este é meu verdadeiro nome, é um sobrenome italiano, então serei zoado até por vocês também, fiquem à vontade, ok? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal. Este é um novo formato de canal que eu estou colocando. Eu tinha um canal chamado Um Diário de um Viajante Quântico, que ele basicamente era só vídeos, não é? E agora estou focando mais em podcast, que é a nova rádio, é um entretenimento bem mais confortável, por assim dizer, porque com a correria do dia a dia, com as coisas, não temos muito tempo de ver os vídeos, né, que sejam interessantes. E o podcast é uma maneira de passar informação, passar entretenimento e você fazer suas coisinhas em casa ou no trabalho e absorver coisas bacanas como este canal aqui. E sem muitas delongas, senhores, vamos falar hoje sobre uma cantora pop e seu novo clipe, né, chamado Need to Know, ou Preciso Conhecer. Essa cantora se chama Doja Cat, ou Doja Cat, desculpe os fãs, mas é um nome meio que estranho, não tanto quanto meu sobrenome, mas é um nome meio esquisitozinho, que não vai levar em conta aqui no podcast, e sim a informação que ela quer passar para você, uma informação que está entre linhas, e é isso que vamos conversar aqui, coisas que não passam na mídia tradicional, coisas que passam, mas nem sempre a grande parte da população, a grande massa consegue absorver de maneira consciente. Às vezes atinge o subconsciente da massa, mas ela não consegue captar o que de fato está a mostrar ou está a ouvir, não é? Vamos lá, senhores. O nome do clipe é Need to Know. Preciso conhecer. O que de fato precisamos conhecer, não é? O que ela quer passar. Se você não viu o clipe, sugiro que você, ao terminar esse podcast, você vá lá ver o clipe, conferir aquilo que eu falei aqui, ou se você já viu, coloca nas suas anotações o que eu vou passar e aí você depois tira suas conclusões. Antes de continuar, quero colocar aqui dois pontos interessantes, tá, senhores? Existem dois tipos de segmento na mídia, o entretenimento como um todo e o entretenimento que solta informações. Por que ele solta informações, senhores? Bem, bora lá. Esse é um dos acordos que é feito entre as linhas ocultas desse planeta e os bastidores da nossa vida, ou seja, as hierarquias que tomam conta, né, a parte, vamos dizer, a parte benevolente. Não é a questão de bem ou mal, não é isso. Mas existem acordos em que tem a grande massa na população e parte dessa grande massa precisa obter certos downloads, né, certos insights, certas informações para poder começar a despertar. Como o canal aqui, ele é focado na parte quântica, espiritualidade, ufologia e coisas estelares, então vamos falar sempre neste ramo, ok? Não é um podcast tradicional, como você vê aí na maioria dos youtubers, mas é voltado para o seu autoconhecimento, voltado para você começar a captar as coisas que estão ao seu redor por outro ângulo. E essas pessoas, senhores, que precisam dessa informação, elas precisam despertar, ou seja, ela ter oportunidade de conseguir ter o resgate, né? E aí vamos falar em próximos podcasts, mas eu quero só deixar aqui, soltar essas informações para vocês começarem a perceber que nem todas as pessoas elas vão ter a oportunidade de conhecer isso. Quem sabe você não é uma dessas pessoas que está na linha paralela, né? Que está na mão contrária da grande população mundial. E quem sabe você seja um resgatável, não sei. Mas a intenção de passar todas essas informações é para que possa pessoas estudiosas, pessoas pesquisadoras conseguirem, através do autoconhecimento e através da linha de pesquisa como um todo, terem o que precisam para seguir o seu caminho sozinhos, independentes, sem precisar da mídia falar para você, ou sem precisar acreditar em tudo e em todos. Até mesmo eu aqui falando, não acredito que eu estou falando, apenas obter a informação,
Analisa, tira suas conclusões e depois você filtra o que achar interessante. Beleza? Bom, vamos analisar Need to Know. Preciso conhecer. Bom, essa cantora do mundo pop, né, ela certamente está em alta. É uma cantora dos top 10, no top 20. E ela soltou esse clipe bem interessante, que basicamente ela mostra outras realidades. Começando com a vida extraterrestre no mundo dos humanos. Vocês podem perceber que ali ela não é uma humana, ela é uma extraterrestre que está numa sociedade do futuro do ser humano. Você pode perceber que tem carros voadores, tecnologias que temos aqui que estavam em testes, mas que no clipe mostra claramente que já está sendo bem usada como uma lente de contato que pode ter o reconhecimento facial. E hoje você sabe que a realidade, né, das sociedades, o que passamos, que eu não vou comentar o nome aqui para não ser cortado do YouTube, mas esse período que passou, vamos dizer, isoladamente, vocês viram como os governos, vocês viram como a tecnologia começou a ser muito mais alavancada, tanto como home office, como tecnologia de IA, né, inteligência artificial. Esse dispositivo que eu estou falando é uma inteligência artificial, mas também como reconhecimento facial. E reconhecimento facial para poder controlar se não existe aglomerações, se todo mundo está fazendo certinho, né, as coisas que foram designadas para serem feitas. Então, a partir disso, ela vai entrar na boate, né, aparentemente uma boate, e está lá com suas amigas, que também são extraterrestres. E você vê que não é só um padrão de extraterrestre, não é só verde, não é só com cabelo assim, não. Tem carecas, tem cabeças diferentes, e elas vão curtir a noitada, né? Como toda a população faz isso, né? O período da vida, a juventude, vai curtir a noite. Então ela está lá curtindo a noite e ela encontra um rapaz bonito, jovem, formoso, e ela fala palavras de amor, de carinho, de conforto, né, para aquela pessoa que ela está querendo ter mais um laço muito mais próximo, né? E é interessante, ao falar logo aqui, que uma das frases da música, ela diz mais ou menos assim: eu posso me vestir, né? Eu posso me disfarçar. Então, quando ela quer dizer isso, eu posso me disfarçar, eu posso me vestir, ela quer dizer o quê? Bom, eu sou um extraterrestre, mas se você quiser, pra gente fazer uma Love You Baby, eu me disfarço como ser humano. Essa é uma sacada que ela colocou no clipe para mostrar que, além de ter uma vida extraterrestre, existir uma vida extraterrestre, pode-se ter extraterrestre disfarçado de humanos, né? Vocês não sabem se o seu vizinho é um humano ou se é um extraterrestre. MIB, outro filme, né? Ele mostra claramente isso, o disfarce que existe, né? Então, além dessa sacadinha que ela joga, vocês vão começar a ver humanos híbridos, que é a mistura de humanos com robôs, não é? Essa linha tecnológica, tanto na linha militar como científica, né? Tá aí os ricões do mundo, eu não vou dizer o nome também, mas tem os filantrópicos, que eles querem fazer o bem para a humanidade, né? Então saiu essa semana justamente que o Tesla, ele está começando a produzir robôs humanoides. E por produzir robôs humanoides, eles teoricamente querem ajudar a humanidade a não passar mais o perigo de uma profissão, por exemplo, né? Ou em áreas de risco. Talvez um propósito benéfico. Além do mais, se você for pegar na Netflix, tem um seriado que chama Híbridos, se não me engano é Híbridos, que são crianças misturadas, um mix crianças e animais. Quando eles falam isso, o que eles querem dizer, né? O que eles querem passar?
Talvez, será que daqui a um tempo a humanidade pode ter mutações genéticas, né? Será que um tempo a humanidade pode ter outra realidade, outro tipo de visão, que também a cantora mostra, outro tipo de padrão de beleza, né? Porque se você for colocar como padrão humano tudo que for bonito, infelizmente você está tendo uma mente pequena. Até mesmo se você somente acreditar que o ser humano é o único ser do universo, não é? Que é impossível. Se você tem um pouco de bom senso, um pouco de mente aberta, a fonte que tudo é, não vai criar uma vastidão do universo para poder só deixar o humano viver, não é? E aí, se a gente for falar no assunto de raças, bom, temos os seres humanos, temos raças que já tiveram registros, que tiveram contato com humanos desde os anos 40, né? Tem aqueles, o padrão de raça que mostram, né, nas pesquisas tradicionais sobre ufologia é apenas basicamente greys, né, apsianos, que são aqueles cabeçudos, né, o ET padrão. Quando você vê o meme sobre ET, sempre é aquele ETzinho padrão. Mas tem muito mais raças que se imagina, né? Vocês já ouviram falar de raças reptilianas, né? Se você for pesquisar com relação ao David Icke, você pesquisa, tem um livro que ele fala muito sobre as raças reptilianas, outros tipos de raças, não é? Que não quer dizer que sejam maus ou bons, não é isso? São diversidade. Assim como tem um ser humano bom e ruim, tem também raças bonzinhas e não bonzinhas. Julgamento humano não é importante nesse caso, porque você tem que entender que do mesmo modo que temos a visão pequena sobre as coisas do universo, nosso julgamento também é pequena com relação ao julgamento das consciências superiores que regem toda a estrutura de justiça, toda a estrutura de guarnição, né? Criadores siderais, engenheiros siderais. Quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Mas quando eu digo quem somos nós, não quero minimizar a sua divindade, não é isso. Eu quero dizer apenas que enquanto que estamos no padrão de uma estrutura humana, temos um cérebro limitado, então não podemos colocar esta pequena inteligência em grande escala. Somos limitados. Então, por sermos limitados, temos pensamentos limitados. Então, falamos que ela soltou informações, né, de tecnologias avançadas, uma visão futurista da sociedade, tipos de raças, padrões de beleza diferenciados, né? Talvez extraterrestres disfarçados de humanos com contato com extraterrestres de maneira franca, né? Que o garotão lá não é que ele ficou muito difícil, né, de se envolver com aquela ETzinha, né? Aquela ETzinha, né, toda preparada, toda produzida. Não. Mas também eles colocaram aqui um pouco, se você for ver no final do clipe, durante o clipe você também vê que é a inteligência artificial dominando. Durante o clipe você pode ver que tem a tecnologia, mas no final, aquele humanozinho que ela estava querendo conquistar, ele foi fazer uma transformação. E por fazer uma transformação, não mostra o final, mas você pode questionar que humano ele não é. Então, ou ele é um extraterrestre também, que pegou ela de surpresa, ou não, ou pode ser uma IA disfarçada também, né? Você pode ver, procurar em feiras científicas o quanto a inteligência artificial está cada vez mais avançada. E para quem pesquisa já sabe onde isso vai dar. Porque o ser humano ele é um pouco arrogante, um pouco, né, orgulhoso, e o ego lá em cima em achar que ele é intocável. Então, por ser intocável, nada pode abalá-lo. Mas tu imagina, cria-se uma inteligência artificial e vê que aquela inteligência tem uma consciência. Como tudo tem consciência no universo, aquela inteligência artificial tem consciência. E aí quando olha para o ser humano, quando olha para o ser humano e vê que aquele ser humano é imperfeito, que ele tem limitações, logicamente que a máquina não vai ficar apenas
sendo dominada, ela vai querer ter seu clã. Então, tem que ter cautela, né, senhores? Tem que ter cautela quando se fala sobre criar inteligência artificial para beneficiar os humanos. Cuidado, né? Que isso pode ser um tiro pela culatra, pode dar um tiro no pé, né? Mas, de maneira geral, assim como esse clipe, como outras coisas que vamos falar, porque de onde é que solta tantas informações? Bom, você pode ter informações em séries, informações em filmes, como o MIB que eu toquei aqui, as músicas, né? Nos clipes, em tudo tem informação, né? E em contrapartida tem a desinformação que vem através de jornais, né? TV aberta principalmente. Não tem como você obter informações concretas nos jornais, senhores. Você consegue uma informação um pouco mais refinada quando você corre atrás, quando você vai atrás das informações. E eu digo isso através do Google mesmo, porque o Google já está liberando informações que há 2 anos atrás ele não estava liberando. Então tem certos assuntos que eu também não vou mencionar aqui, que já está assim, escancarado, né? Só não enxerga que não quer. Está lá falando sobre governo oculto, nova ordem mundial, sobre a parte ufologia e aparições muito mais frequentes, né? Então, o que será? Né? O que será que tem mais? Pesquisem essa oportunidade que vocês têm de pesquisar. Vocês talvez não teriam em outro país, não é? Não teriam essa oportunidade. Então, absorvam essa oportunidade como uma garantia de futuro para você, quem sabe, né? Porque o futuro é incerto. Você pode estar aqui, você pode não estar aqui. Então, enquanto você estiver aqui, não é melhor você aproveitar o máximo de tempo possível para se tornar um pesquisador quântico, para se tornar um buscador da verdade, a sua verdade, não a minha, né? Porque a verdade só tem uma. Quem diz que tem a verdade é um mentiroso. Temos facetas, temos várias partes do diamante e se juntando forma o diamante, forma essa pedra preciosa. Então coloquem isso na consciência, vejam que foi uma bela sacada dessa cantora ter colocado esse clipe, conscientizar as pessoas para uma nova realidade. Porque entendam, senhores, que quando você assiste uma TV, alguma coisa, existe mensagem que você não consegue captar, mas seu subconsciente capta, ele acaba colocando isso na realidade dele, ele acaba se habituando sem tomar choques, não é? Então, daqui a alguns anos, quem sabe aparecer alguma coisa interessante e vocês não tomam choque, porque vocês já estavam habituados a ver filmes, clipes, notícias. Tudo isso é um preparo, senhores. Tudo isso é um preparo que 2021 está interessante, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer, tem muitas coisas que estão por vir, tem uma agenda por detrás de tudo isso e nos próximos podcasts vamos falando cada vez mais, porque não adianta falar tudo aqui. É muito assunto, vocês vão ficar cansados. Então a ideia do meu podcast, a ideia de falar sobre ufologia, espiritualidade quântica e sobre alguns temas relacionados às partes estelares ou coisas ocultas da humanidade, é justamente colocar um tempo que vocês possam absorver, né? Um podcastzinho de 20 minutos, 30, para vocês absorverem essas informações e também ficarem tranquilos. Não ser um choque, não ser nenhuma quebra de pernas, né? Nem vocês não conseguirem mais pisar no chão, não. Todos os assuntos que vão falar aqui, matéria de controle, de maneira sempre cautelosa. Não podemos também infringir as leis. Vocês estão humanos, mas vocês não são humanos. Vocês vivem no planeta que tem dono. E por ser um planeta que tem dono, tem que obedecer algumas regras. As pessoas que têm a linha da comunicação, as pessoas que conseguem passar as informações para o despertar do ser humano, elas passam, mas sempre obedecendo limites. É a mesma coisa esse canal. Vamos obedecer limites, não vamos infringir nenhuma lei deles, né, para não ser cortado
e não ter nenhuma surpresa. Porque as pessoas que mais abriram informações de maneira escancarada também não duraram muito. Não estou dizendo nada aqui, mas elas depois silenciaram, né? Você não vê mais falando muita coisa. Então é melhor doses homeopáticas. Concordam? Pois é. Se você concordou com esse tema que eu falei, se você concordou com essa frase que eu disse, dá seu like, compartilha com as pessoas que você acha que deve compartilhar, sem forçar a barra, ok? São pessoas que são compatíveis com esse assunto, são adeptas a esse tipo de frequência, então compartilha com eles. Se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Então nos veremos, senhores, nos próximos capítulos, falando sobre séries, falando sobre filmes, notícias da semana, Vamos falar um resumo também das notícias que aconteceram que não está sendo aberto na mídia. Lembre-se, a mídia não é sua amiga, tá? Não é sua amiga. Tudo que falar no jornal, questione. Não absorva de maneira completa. Não acredite no que eu estou falando. Pesquisem. Ok, senhores? Então agradeço se vocês estão aqui. Agradeço ao seu like. Nos veremos no próximo podcast. E, mais uma vez, você é o responsável pelo seu destino. Você está humano, você não é humano. Ok? Até breve, senhores. Nos veremos na próxima.